A paz e a graça. São 6 horas da manhã, o qual eu acordei apressado para trazer esse alerta para você. Você vê na capa a língua e as bandeiras dos países e a linguagem que cada uma fala. Eu quero trazer porque é um assunto o qual o diabo tem enganado muitos através das linguagens. As experiências que eu já passei, eu acho que todos vocês que ouvem essa mensagem devem servir de experiência e nós devemos tirar as conclusões e comprovar a verdade, as verdades de Deus, para que a gente não seja enganado. Você vê essa imagem? E eu digo a você que o diabo tem se aproveitado muito dessas coisas para enganar muitos, exatamente porque linguagem, elas são a comunicação, expõe o desejo, mensagens e várias coisas. E nós temos que saber o que elas significam para que a gente não seja enganado. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 4, que diz assim: O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Toda pessoa que em qualquer lugar a que se refere a língua estranha, a língua sobrenatural, a qual ninguém entende, é um dom sobrenatural vindo de Deus para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, e é um sinal, mas ela edifica aquela pessoa que está sendo usada para falar. Aqui não fala de línguas faladas das nações, as quais muitos confundem com língua estranha. Eu quero trazer uma experiência que nós passamos em uma igreja. Não quero falar igreja, não quero falar o nome do colega o qual isso aconteceu, mas ele, como homem de Deus, ele teve o discernimento e Deus não deixou o diabo enganar aquela multidão que estava naquela igreja. Como tem enganado muitos ao redor do mundo, em nosso país não é diferente. O diabo, sabendo disso, que a linguagem estranha edifica aquele o qual está sendo usado, todos veem alguém falando em linguagem estranha para ser acreditado, para ser considerado um homem espiritual ou uma mulher espiritual. E isso tem acontecido muito. Eu quero trazer esse alerta para você nesse dia.
No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, eu quero trazer aqui a ciência dessa palavra para você, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida, a língua desconhecida não é se referindo à língua de países falados, aos idiomas. Essa palavra aqui fala de língua desconhecida, que é a linguagem sobrenatural de Deus. Na verdade, ninguém fala a língua desconhecida. E eu vou provar nesse mesmo verso que é o Espírito que usa a tua boca, não você mesmo. Você não fala a língua desconhecida a hora que você quer, mas sim a hora que o Espírito usa a tua boca. Tem muitos colegas que dizem: fala a língua estranha, irmão, igreja. A língua estranha não vem por vontade própria, principalmente quando você não sabe o que ela significa, você não pode falar. E muitos dizem que oram em línguas. Como é que eu posso orar, fazer uma petição ao meu Deus, sem saber o que eu estou pedindo? Então há uma confusão muito grande nisso, e eu quero trazer aqui um testemunho, um acontecimento a você, para você não passar por isso. Quem fala língua estranha, quem é ousado em linguagem estranha, não fala a homens. Isso não é uma coisa falada a homens, e diz senão a Deus, porque ninguém entende. A linguagem estranha só entende quem tem o dom de interpretar o que está sendo falado. Isso é um mistério que Deus criou como um código para que o inferno e o diabo não conheçam os seus projetos com cada um da sua igreja na terra. E diz: porque ninguém entende, e em espírito. Aqui não fala que a alma fala, aqui fala o Espírito de Deus que fala mistérios entre Deus e o seu reino. Mas eu quero trazer aqui uma história, uma coisa que aconteceu, que até nos dias de hoje eu uso como experiência. Então a língua estranha, ela não é nenhuma linguagem falada por qualquer nação que exista ou que já existiu na terra, porque o diabo sabe. Toda linguagem que no passado era usada, é falada até nos dias de hoje, existem escolas. Eu quero trazer aqui e dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que o aramaico, o hebraico e o latim não são linguagem desconhecida, são conhecidas. E um dia em uma igreja, esse colega estava pregando, um homem cheio do Espírito Santo de Deus e de conhecimento, e ele viu em meio à igreja, em meio à multidão, alguém levantando as mãos para o céu e falava em aramaico. O diabo sabia que ali, ou quase ninguém sabia o que estava sendo falado. E esse colega pastor
ele veio se achegando e muitos dando glória a Deus e aleluias. E ele não sabia o significado daquela linguagem que aquela pessoa estava falando. Na verdade, essa pessoa não sabia o que ele estava falando, porque ele não conhecia a linguagem aramaica. E o colega pastor chegou e viu todos exaltando e dizendo que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é a linguagem aramaica, nem hebraica, nem latim. A evidência do Espírito Santo é a linguagem desconhecida que ninguém sabe, não há escola para isso. Vem do céu. E aí ele ficou olhando aquele movimento sem entender, mas Deus, na sua onisciência, providenciou e o diabo foi desmascarado naquela ocasião. Ali existia, pela providência de Deus, um professor de aramaico. E ele chamou o colega pastor e disse: eu quero falar com o senhor particular. E aí ele disse: esse homem, ele está falando em linguagem aramaica, mas eu sei o que ele está falando. Eu sou professor de aramaico, eu quero revelar ao senhor o que está sendo falado pela boca desse homem. E aí ele disse: esse homem está sendo usado pelo diabo e amaldiçoando o Senhor, que é pastor desse lugar, dessa igreja, e está amaldiçoando todos aqui em linguagem aramaica, e todos pensam que é linguagem sobrenatural, linguagem estranha, o qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Depois que a máscara caiu desse demônio, o pastor chegou perto dele, levantou a mão e ele caiu endemoniado e foi expulso daquele lugar. Veja você, no mundo, na verdade, o diabo sabe as linguagens faladas no presente e no passado, só que a linguagem estranha ele não sabe, porque não foi dado a ele a interpretação ou conhecimento de Deus. Por isso muitos estão aí sendo enganados, achando que alguém a qual ele segue, as pessoas seguem, são vasos de Deus, mas é mentira. Por outro lado, a linguagem estranha, ela é imitada por muitos e as pessoas pensam que aquela pessoa está sendo usada por Deus, mas o diabo ele não sabe. Ele imita a linguagem estranha para passar mensagens mentirosas. E muitos estão caindo nessa nos dias de hoje, já há algum tempo. Eu, em reuniões, já expulsei muitos demônios falando, imitando linguagem estranha, e tem pessoas que entre nós ficam imitando alto a linguagem estranha, mas nem eles sabem o que está sendo falado, porque eles tentam imitar
para parecer que eles são cheios do Espírito Santo de Deus e batizados com o Espírito Santo. Por isso, nesta manhã eu trago esta revelação a você, para que você não seja enganado e que você possa fazer prova se o Espírito é de Deus ou não é de Deus. Esse conhecimento que eu trago a você, seja prudente, em nome de Jesus. Até uma próxima, que trarei um outro assunto, em nome de Jesus. Amém.